Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal, mais um conteúdo para falar de Grêmio. E hoje, um dia após a polêmica decisão de Marcelo Marques de desistir da candidatura à presidência do Grêmio, nós torcedores gremistas ainda vivemos momentos de indecisão, momentos conturbados, sem saber qual rumo político o clube vai tomar, nas mãos de quem o clube vai cair para a gestão 26. Então, hoje eu quero falar sobre alguns comentários, alguns vídeos que a gente tem observado, assistido, e assim, alguns influencers da mídia gremista estão aborrecidos e estão, vamos dizer assim, contra os torcedores que estão criticando o Marcelo Marques. Pessoal, a minha opinião sobre isso é o seguinte. Alguns desses influencers que estão defendendo o Marcelo Marques e se posicionando contra os torcedores que estão vindo a público nas redes sociais para criticar a decisão do Marcelo Marques, alguns desses influencers têm relações pessoais com o Marcelo Marques. Alguns deles, inclusive, têm relações comerciais com a empresa do Marcelo Marques, ou seja, são patrocinados pela empresa. Um programa de rádio, um programa de debate que é veiculado na mídia, no YouTube, enfim, algum tipo de relação, seja pessoal ou comercial, eles têm com o Marcelo Marques ou com a empresa dele. Então realmente fica difícil, né? Uma pessoa que tem algum tipo de relação vir a público criticar a decisão dele. É natural que isso aconteça, é natural, é compreensível que a gente entenda que fica difícil para esse influencer vir fazer um vídeo criticando o Marcelo Marques. Ele vai, de uma certa forma, tentar compreender a decisão dele, vai entender a decisão dele e defender a sua posição. Agora, nós, torcedores comuns, que não temos relação pessoal, muito menos comercial, com o Marcelo Marques, nós temos o direito de criticar, nós temos o direito de nos sentirmos frustrados, indignados. Claro que alguns passam um pouquinho do limite nos comentários, né, parte por uma certa ofensa pessoal. Claro, a gente tem que ter um certo freio na hora de opinar. Agora, a frustração, a indignação, isso não podem tirar do torcedor. Porque da mesma forma que a gente critica um jogador, ou dois jogadores, ou três jogadores, ou o time inteiro quando está jogando mal, quando a gente critica um técnico que não está conseguindo implementar o seu trabalho e o time não está jogando nada, quando a gente critica a direção ou o presidente porque não estão conseguindo fazer um trabalho competente, a gente também vai criticar alguém que se dispôs a ser o novo presidente do clube, alguém que fez uma campanha prometendo, de uma certa forma, mundos e fundos para melhorar a competitividade do time, aportando recursos financeiros, batendo contra a necessidade de se falar em SAF, porque ele garantia que não era necessário o clube Grêmio se tornar uma SAF. E aí, de repente, cria todo um ambiente de esperança, cria todo um ambiente de otimismo, e na reta final dá um passo atrás, se retira e simplesmente diz que não quer mais, ou que não vai se adaptar e que viu que era outra coisa. Gente, eu tenho direito como torcedor de criticar o Marcelo Marques. E é óbvio que muitos vão dizer, mas ele comprou a gestão da Arena, que mais que tu quer? Eu vi vídeos em que comentaram o seguinte: o que você, torcedor, fez para ajudar o Grêmio, para se comparar, para poder criticar o Marcelo Marques? Só um pouquinho. Eu não tenho o poder aquisitivo nem os recursos que o Marcelo Marques tem. A gente, como torcedor, ajuda da forma que pode, se associando, indo no estádio, apoiando, torcendo. Agora,
uma decisão tomada de uma forma surpreendente, a gente, depois de todo esse otimismo que foi criado, não tem como a gente não se frustrar ao ponto de criticar a decisão. Eu não estou aqui criticando a pessoa Marcelo Marques, eu não conheço ele. Até acho que pode ser um cara bacana, um cara gente fina, tá? Ele passa essa sensação de ser um cara legal. Tanto é que a campanha dele foi avassaladora. Um candidato desistiu, o outro já não era mais falado, já se falava em aclamação, sem ter todo o processo eleitoral. Agora, criar a esperança de ter um clube competitivo com aporte financeiro na próxima gestão, na próxima temporada, e depois se retirar, gente, isso não tem como ficar indiferente a isso ou defender a decisão dele. A gente sabe, nós torcedores que acompanhamos um pouco das notícias do ambiente político do Grêmio, a gente sabe que a politicagem interna é uma doença dentro do clube. Mas a politicagem existe dentro de qualquer instituição, seja ela pública ou privada. Com certeza dentro da empresa do Marcelo Marques existe politicagem. E ele administrativamente conseguiu reverter, solucionar, resolver essa politicagem dentro da empresa dele. Por que ele não aceitou esse desafio? Aliás, ele aceitou, agora ele deu um passo para trás e nos deixou na mão, deixou a torcida toda na mão. Depois de convocar a torcida para vir fazer parte dessa campanha, fazer parte desse novo momento, dessa nova perspectiva, ele simplesmente abandonou. Então, é justo, eu acho justo, que a gente se indigne e critique sim a decisão que o Marcelo Marques tomou. Porque, pessoal, a gente é torcedor, a gente é ser humano, a gente estava criando uma expectativa que começou com ele. A nossa expectativa de otimismo foi criada pelo candidato Marcelo Marques. E de repente ele disse, não vou mais. Algumas informações aí, eu não sei se foram declaradas pelo próprio Marcelo Marques ou alguma fonte da chapa dele, mas enfim, se vocês pesquisarem, vocês vão ver alguma coisa nesse sentido. Davam conta de que havia uma sinalização por parte da gestão Marcelo Marques de um investimento, de um aporte de cerca de 500 milhões de reais na próxima gestão, na próxima temporada. Ou seja, eu não sei se os 130 milhões da Arena eram um aporte a parte disso, ou se estava incluído. Mas se tivesse incluído, se fosse somado nesses 500, ainda sobrariam cerca de 370 milhões de reais para investimento no time. Ele sinalizou com uma possibilidade de contratação de 5 a 6 jogadores na virada do ano. Gente, que mais otimismo alguém pode dar para uma torcida do que isso? E aí, de repente, não, eu não vou mais, eu desisto. Gente, nós torcedores temos o direito de criticar. Nós não temos o direito de ofender ou ameaçar. Isso não, isso está errado. Mas criticar, vir aqui no YouTube ou em qualquer rede social, criticar, expor a sua opinião, demonstrar sua indignação, sua frustração, é nosso direito. É nosso direito. A gente não está aqui criticando a pessoa Marcelo Marques. A gente está criticando a decisão dele. Ou até podemos criticar a forma como ele conduziu isso. A forma como foi planejado isso. Porque ele se candidatou, ele prometeu, ele traçou planos, ele incentivou, ele comprou uma arena que de repente poderia não ser comprada a arena, poderia ter guardado essa verba para o investimento no time. Primeiro melhora o time, depois vamos falar em arena. Se tem dinheiro da arena, deixa guardadinho, vamos fazer um primeiro investimento no time, vamos melhorar o time. Depois a gente fala de arena. Porque não adianta agora ter comprado a gestão da arena, largar nas mãos não sei de quem, e o time continua do jeito que todo mundo sabe que tá. Então, pessoal,
a minha indignação e a minha crítica como torcedor, e acredito que a maioria dos torcedores que estão criticando o Marcelo Marques é contra a decisão que ele tomou. E muito justificada pela frustração e pelo sentimento de indignação que essa decisão causou em toda a torcida gremista. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Deixo um abraço aí para vocês. Como de praxe, tenho que informar vocês que esse é um canal novo, a gente está começando aqui para opinar sobre Grêmio, para falar sobre Grêmio, para debater sobre Grêmio, né? Porque é o que a gente gosta, torcedor gremista, a gente está sempre aqui envolvido, atento nas situações que estão acontecendo, e o que eu gosto de fazer é debater, emitir opinião, dar a minha opinião sobre o que está acontecendo no Grêmio. Beleza, pessoal? De praxe, eu preciso pedir para que vocês, se gostaram do vídeo, deixem o seu like no vídeo, compartilhem o vídeo com seus amigos gremistas, inscrevam-se no canal, porque é importante para crescimento, a gente está recém começando, né? Estamos fazendo isso aqui porque eu gosto de falar sobre Grêmio, então é por isso que eu estou aqui emitindo essa opinião para vocês. Beleza, pessoal? Conto com o apoio de todo mundo aí e até o próximo conteúdo. Um abraço, valeu!